Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Na aula passada, nós entendemos que quem constrói o relevo são os agentes internos, ou seja, as forças que acontecem lá no interior da Terra, como por exemplo o tectonismo, o vulcanismo, os terremotos. Então são eles que constroem, por exemplo, as montanhas, né? Os vales, contribuem para a formação do relevo. Na aula de hoje nós vamos entender os fatores que modelam, que esculpem o relevo da Terra, que são justamente o tema aqui da aula, os agentes externos. E que agentes externos são esses que modelam o relevo? A água, o vento, as geleiras. E isso acontece através de dois processos: o processo de intemperismo e o processo de erosão. Vamos começar entendendo o processo de intemperismo. Fica bem atento a essa aula. Vamos lá. Olha só. Intemperismo, gente, é o desgaste da rocha. Então, quando a água entra em contato com as rochas, ocorrem reações químicas que alteram a rocha. Por isso que esse processo aí, nesse caso, é chamado de intemperismo químico. As rochas, com o tempo, elas vão sofrendo um processo de desgaste, de decomposição. Elas tipo se desmancham. Essa parte de cima da rocha, ela fica intemperizada, ela fica transformada, vira tipo um pó, né? Lembrando que esse processo de intemperismo químico, ele atua mais nas regiões mais chuvosas da Terra, principalmente nessa zona tropical aqui, ó, áreas de floresta, né, que chove bastante. Existe também o intemperismo físico. O intemperismo físico, gente, que eu vou já explicar como ele ocorre, ele atua principalmente nas áreas secas, nas áreas áridas de deserto e semiáridas, semissecas. E atua também nas áreas geladas, nas áreas frias da Terra, como a zona polar, proximidades aqui da zona temperada também, tanto norte como sul, tá? E como é esse processo de intemperismo físico? Só antes de falar sobre ele, olha só, gente, as áreas desertas são essas que estão representadas na cor vermelha e as áreas amarelas são áreas semiáridas, tá? Como a nossa aqui, olha, no interior do Nordeste. Então, vamos lá. Gente, o intemperismo físico é a desagregação mecânica da rocha. A rocha, ela não se desmancha. Eu tô usando essa palavra pra gente entender melhor. Ela não vira um pozinho, como no intemperismo químico, pela ação da água, não. Ela se quebra, tá? Então, por que isso ocorre? No caso das regiões secas, a amplitude térmica é muito grande, ou seja, as temperaturas variam muito. Durante o dia, quando tem a presença da luz do sol, esquenta muito, a temperatura vai lá para cima e os minerais da rocha se dilatam, eles se expandem. À noite, a temperatura vai lá para baixo, esfria demais. E o que acontece com os minerais da rocha quando a temperatura baixa? Eles contraem. Então, nesse expande e contrai ao longo de milhões e milhões de anos, o que você acha que vai acontecer com a rocha? Vai abrir fissuras, fraturas, ela vai se quebrar, né? O mesmo caso acontece nas regiões semiáridas, né? Como a nossa, por exemplo, devido à variação de temperatura também ser maior, acontece esse processo. É muito comum a gente encontrar muitos fragmentos de rochas por aqui, né? Na nossa região, a gente chama de pedra.
Na geografia a gente chama de fragmento de rocha. Justamente os fragmentos que vêm aí dessa quebra, dessa desagregação mecânica da rocha, desse intemperismo físico, tá? No caso das regiões frias, o intemperismo físico, ele atua da seguinte forma. Vamos observar essas imagens, olha só. A água infiltra nessas cavidades, nessas fissuras das rochas e congelam lá dentro. Quando a água congela, ela aumenta mais ou menos em 9% o seu volume. Então, quando ela aumenta esse volume, ela pressiona as paredes das rochas e acabam aí por fraturar, por quebrar essas rochas, tá? Dando origem aí, né, aos fragmentos de rocha, certo? Gente, além do intemperismo químico, que é mais a ação da água sobre a rocha, e do intemperismo físico, que é essa quebra, essa desagregação mecânica, existe também o intemperismo biológico. O intemperismo biológico é quando acontece a ação de organismos vivos que ajudam a desagregar as rochas. Então, a ação de bactérias e até mesmo das plantas, né? Olha, as plantas que com suas raízes, troncos, galhos, elas nascem nessas fissuras das rochas, muitas vezes ajudando a quebrar, a fragmentar e a desagregar aí essas rochas, tá? Esse é o intemperismo biológico. Entendido o que é intemperismo e os tipos de intemperismo, vamos saber agora o que é erosão. É diferente de intemperismo, apesar de ser parecido aí, né? Gente, erosão é o processo de retirada, transporte e deposição de sedimentos. Por exemplo, esse material que está aqui, ele está alterado, desgastado pelo intemperismo. E aí ele é retirado, transportado e depositado aqui, ó. Isso é erosão. É esse processo: retirada, transporte e deposição de sedimentos. E quem faz esse trabalho de erosão? Justamente os agentes externos, né? A água dos rios, das chuvas, o vento também faz esse trabalho, as geleiras também fazem. Por isso que existem vários tipos de erosão. A pluvial, a glacial, a eólica, a marinha, a fluvial, a antrópica. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, começando pela erosão pluvial, que é provocada pela água da chuva. Então, quando a água da chuva ela entra em contato com o solo, ela vai promovendo a formação de ravinas e sulcos, que são justamente essas valetas que se abrem no solo. Em alguns lugares, elas aumentam, se aprofundam, podendo até atingir o lençol freático. E aqui, no caso, elas já passam a se chamar vossorocas. Elas se tornam aí mais profundas e mais largas, tá? Eu quero falar um pouquinho, antes de seguir para outro tipo de erosão, da importância da vegetação para reduzir, diminuir os impactos da erosão. Gente, a vegetação ela é de fundamental importância porque ela protege o solo. Protege como? Através das suas raízes, através das suas folhas. Uma área que é muito coberta por vegetação, ela tem uma infiltração maior da água. Por quê? Porque quando a chuva bate na vegetação, a vegetação ela recebe o primeiro impacto das gotas e essas gotas elas chegam de forma mais suave ao solo e dá tempo para o solo absorver essa água, tá? No caso aí, vai ter uma infiltração maior e um escoamento superficial menor. A água ela vai escoar menos e infiltrar mais. No caso de uma área desmatada, gente, é o contrário. Porque quando chove,
não tem a proteção da vegetação. A água ela bate diretamente no solo e sai erodindo tudo, né? Ela vai escoar, ela vai escorrer mais rapidamente e não dá tempo do solo absorver essa água. Então, o escoamento vai ser muito grande e a infiltração vai ser muito menor, né? O processo de erosão vai ser maior aí, podendo gerar as enxurradas, os deslizamentos de terra, principalmente se for numa área mais inclinada, né? Com a declividade maior. O caso aí das serras, entendido? Vamos para o próximo tipo de erosão aí, erosão fluvial. É causada pela água dos rios, tá? Então, o que que o rio faz, gente? O rio, ele tira material de um lugar, leva para outro, e quando a velocidade da água do rio diminui, ele deposita esse material. E ele pode formar o quê? As planícies, né? Depositando material que ao longo de milhões de anos aí vão se compactando e formando as planícies. E no caminho dele, ele vai abrindo vales, como esse que você está vendo aqui na imagem, ó. Ele pode formar cânions, formar não, né? Contribuir para aprofundar os cânions. Como esse que você está vendo aí na imagem, o Grand Canyon, que fica no estado norte-americano do Arizona, nos Estados Unidos, tá? Ele é um importante agente erosivo. Outro tipo de erosão marinha, causada pela ação da água do mar. A água do mar, ela traz uma grande quantidade de sedimento, de areia, e forma as praias. Pode agir também formando as falésias. Vou explicar um pouquinho do processo de formação de falésias. Olha só, falésias são esses paredões que ficam próximos ao mar. Então, olha o que o mar faz com eles. Olha só, a água do mar vai batendo aqui na base do paredão e vai desgastando. Olha na imagem 2 como já está desgastado o paredão. Olha na imagem 3. O desgaste é tão grande, olha, que ele fica sem base. E essa parte de cima também vai desmoronar. Né? Olha aqui na imagem 4, aqui ó. Então ele vai se afastando cada vez mais do mar, né? Na verdade ele vai sendo erodido cada vez mais pela ação do mar. Aqui nós temos a imagem de uma falésia em Canoa Quebrada, no Ceará, Brasil. Próximo tipo de erosão, gente, essa daí é a erosão eólica. Ela é provocada pela ação do vento. Então, como é que isso acontece? O vento, principalmente nas áreas desérticas, carregado de areia, ele bate contra as rochas e vai provocando aí o desgaste, formando essas estruturas aqui, né? Que a gente tá vendo aqui nessa imagem. Vai erodindo, vai desgastando, isso ao longo de milhões de anos. Ele também forma as dunas devido ao deslocamento de areias aí, de areia de um lugar a outro, de uma região a outra, beleza? Erosão glacial é provocada pela ação das geleiras. Como é que isso acontece, gente? As geleiras, elas também se deslocam, né? Elas desmoronam muitas vezes. E quando isso acontece, elas trazem consigo rochas, fragmentos de rochas, alguns quase do tamanho de uma casa. Então, quando elas derretem, né, acontece aí o processo de degelo, o que acontece? Esse material que elas trouxeram, esses sedimentos, ficam depositados aqui, olha, no sopé das montanhas, formando aí uma estrutura chamada de moraina. E, por fim, a erosão antrópica, que é causada pela ação humana. O ser humano também contribui para modelar o relevo, contribui com o processo de erosão. Como? Através do plantio, muitas vezes sem considerar o regime de escoamento das águas, com a ocupação de áreas impróprias, que pode aí provocar o deslizamento de terras e o processo de erosão, calçando as ruas, que isso vai o quê? Diminuir a infiltração e aumentar o escoamento. O desmatamento também, que faz o mesmo processo, diminui a infiltração, aumenta o processo erosivo, entre outros, né? A construção de túneis. Então, assim, quanto mais a tecnologia avança,
mais o poder de transformar a natureza também vai aumentando, né? O poder de transformar o relevo, modelar o relevo, alterar aí. Pronto, gente, tem aí uma atividade. Todas as respostas estão contidas na explicação. Então, se precisar, revejam o vídeo quantas vezes for preciso, tá bom? Bons estudos!